Tenho certeza que Deus tem algo para a nossa vida nesta noite. Amém? Senhor, eu quero te agradecer pela vida do meu amigo, Bispo Robinho. Que o Senhor abençoe a vida dele, assim como de toda a sua família, o seu ministério. Jesus, nós esperamos uma resposta, eu sei que o Senhor tem. Usa a vida do teu filho, Deus, de uma forma exponencial. Pedimos em teu nome, Deus, que o Senhor guarde o nosso coração e que ele possa estar aberto para ouvir a tua palavra. Oramos assim, no poderoso nome de Jesus. Aplaude Jesus, igreja. A outra parte. Meus irmãos, aceitem a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por essa noite. Louvamos a Deus por esta casa, por esses 20 anos. Louvamos a Deus pela vida do apóstolo Marcos, da apóstola Patrícia, por todos os obreiros dessa casa, por tudo que Deus tem feito ao longo desses 20 anos, debaixo, obviamente, de muitas guerras, muitas lutas, muitas adversidades, mas também de muitas vitórias, né? Então nós engrandecemos a Deus, porque o Senhor certamente tem sido generoso e tem sido bom para com esta casa, amém, queridos? Você pode dar um glória a Deus por esses 20 anos? Graças a Deus. Abra sua Bíblia comigo, obrigado. 2 de Reis, capítulo de número 4. Glória a Deus. Louva a Deus pela vida do pastor Wesley. Ainda bem que eu venho antes de você, varão. Que se eu viesse domingo, acho que eu ia passar mal, hein? A cantora Nádia, Deus abençoe, viu? Vocês precisam voltar lá de novo, tá bom? Em nome de Jesus. Meu amigo mestre Israel, que veio de lá de Heliópolis, Paraisópolis. Deus abençoe, viu? Irmão, cheguei aqui em São Paulo, tá frio, hein? Santos não faz frio assim não, hein? Santos a temperatura é mais gostosa lá embaixo, hein? Sem causar inveja a ninguém, hein? Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. 2 Reis, capítulo 4. A partir do verso 1, o texto vai dizer: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestado em todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e seus filhos, e eles lhes traziam as vasilhas, e elas as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: Traze-me ainda uma vasilha. Porém, ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber o homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. E você diz amém. Olhe para cá. O texto que nós
acabamos de ler, eu acredito que quase toda a igreja já deva ter minimamente dado uma pincelada nesse texto, já deva ter passado por ele. Talvez você não tenha, lido com tanta profundidade, não tenha buscado tanto entendimento, mas é uma história extremamente conhecida de todos nós. O período profético aqui é o período do profeta Eliseu. E nós entendemos que toda vez que Deus ele levantava um rei em Israel, Deus também levantava um profeta. Porque nós entendemos que precisa ter sempre um equilíbrio. Precisa ao mesmo tempo ter um rei, mas precisa também ter uma voz profética para deixar tudo equilibrado. Nem um lado por demais e nem um outro lado por de menos. Então toda vez que um rei ele passava dos limites, uma voz profética se levantava para trazer as coisas para o equilíbrio. Lembra de Davi? Quando Davi passa dos limites, Natã vai bater na porta dele e vai dizer: você passou dos limites. E precisa trazer um equilíbrio para o reinado. É por isso que a Bíblia vai dizer que quando o justo governa, o povo se alegra. Então precisamos entender que todo tempo que Deus traz, Deus também levanta uma voz profética. E é por isso que toda vez que uma voz profética se levantar, ela vai se levantar contra alguma coisa que passou dos limites. Até mesmo um momento de euforia, um momento em que parece que as coisas estão muito bem e às vezes passamos do limite. Aquela voz profética vai fazer com que o teu nível baixe para você manter novamente as coisas no seu devido lugar. A questão aqui é que o período aqui é um período dos reis de Israel. E nós precisamos entender que ao longo de toda a Bíblia, os períodos eles foram sendo trocados. Se você prestar atenção nos primórdios da Bíblia, Deus ele vai dizer a Abraão que dele faria uma grande nação. E quando vai findando os dias de Abraão, nós vamos ver que Isaac vai ocupar o posto do pai. Findando os dias de Isaac, nós vamos ver que mesmo Isaac sendo pai de Jacó e Esaú, é Jacó que vai dar continuidade à geração de Abraão. E Jacó vai ser aquele que vai encabeçar as 12 tribos de Israel. Interessante que quando chegamos no capítulo 50 do livro do Gênesis, nós vamos ver que um período começa a se acabar. Porque José vai fazer uma reunião com os seus irmãos, e José vai trazer à memória dos irmãos uma promessa que ainda estava de pé. José vai dizer aos seus irmãos: chegará o tempo que o Senhor vos visitará. E quando o Senhor vos visitar, Ele vai nos fazer subir dessa terra para uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, a terra ao qual Ele jurou ao nosso pai Abraão. Quando José morre, de José até Moisés vão se passar 430 anos. E dentro desses 430 anos, nós vamos ver que o povo passa a ser escravizado. Não só passa a ser escravizado, mas passa a se esquecer daquilo que Deus havia dito. Quando chega os dias de Moisés, a Bíblia vai dizer que o povo se lembra e começa a clamar a Deus. E no clamor do povo, Deus se revela e Deus se manifesta. Êxodo capítulo de número 3, a Bíblia vai dizer que Moisés tem um encontro com o próprio Deus, e Deus vai descer e vai dizer exatamente assim: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, e também eu tenho visto aquele que tem provocado todas as suas dores, e eu desci para livrá-los. Perceba que Deus não vai mandar nenhum tipo de anjo, Deus não vai mandar nenhum tipo de arcanjo, nem serafim e nem tampouco querubim. Deus resolve Ele mesmo descer para livrar o povo dele. Deus estava dizendo para Moisés: o que eu vou fazer não é anjo que vai resolver, sou eu mesmo quem vou resolver. E tudo isso porque o povo se recordou da promessa e passou a voltar a clamar a Deus. E aí nós vamos ver Deus livrar o seu povo da terra do Egito, da terra da aflição, da terra do sofrimento. Nós vamos ver que dos dias de Moisés vão se passar 120 anos. Os primeiros 40 Moisés passa dentro do Egito, os segundos 40 Moisés passa na terra de Midian, e os últimos
40, Moisés passa peregrinando junto com Israel no deserto. Quando finda-se os dias de Moisés, quando ele sobe uma montanha por nome de Nebo, a Bíblia diz que de lá ele não desce mais. De lá mesmo, o texto vai dizer que é o próprio Deus que vai sepultar Moisés. E Deus agora vai se apresentar a Josué dizendo: olha, o meu servo Moisés, ele é morto. Levanta tu agora com todo esse povo e passa este Jordão. Então Deus começa no capítulo 1 de Josué a dar algumas garantias para Josué. A primeira garantia que Deus vai dar a Josué é dizendo a ele: assim como eu fui com Moisés, eu também serei contigo. Essa garantia é Deus dizendo: não precisa ter medo, não pasme, nem te espantes por causa dessa multidão, porque assim como eu fui com Moisés, eu também serei contigo. A segunda coisa que Deus faz é literalmente dar a Josué o espaço geográfico, ou seja, tudo aquilo que Josué vai ter oportunidade de conquistar. Então Deus vai dizer a ele: olha, desde o poente do sol até o grande rio, eu vou te dar toda essa terra, onde pisar a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho dado, ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Então perceba que agora, depois de Deus dar a garantia de que estaria com ele, agora Deus também vai dar o espaço geográfico para ele conquistar. Logo, nós entendemos que por onde Josué passasse naquele período, pela palavra que Deus havia liberado para ele, Deus também daria aquela terra para ele. Não só isso, Deus também vai dizer a ele que por mais que alguém se levantasse, não ia prevalecer contra ele. É o próprio Deus que disse: todos os dias da tua vida ninguém poderá te resistir. Ou seja, então perceba que Deus não estava garantindo o espaço geográfico. Deus também estava dizendo que nenhum adversário que se levantasse contra Josué iria prevalecer. Pois bem, a Bíblia vai dizer que eles agora vão tomar posse da terra, vão habitar na terra, vão morar na terra. Mas interessante que ao longo desses 40 anos que Deus vai trazer paz sobre a terra, Josué não vai fazer líder, Josué não vai formar nenhum sucessor. Perceba que desde o primeiro ou dos primórdios da Bíblia, eu estou dizendo, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou 12, dos 12 a Bíblia vai dizer que agora vem um período de clamor, e Deus levanta Moisés, Moisés gera Josué, mas Josué não gera absolutamente ninguém. Não gerando ninguém, Deus troca o tempo. Então Deus agora vai trazer um período de sentença sobre a terra. Deus vai trazer o período dos juízes de Israel. Dentre tantos nós vamos ver alguns: Gideão, Sansão, Débora e assim por diante. Passado o período dos juízes de Israel, que no último foi Samuel, o profeta, que vai herdar as 3 funções. Samuel vai ser profeta, Samuel vai ser juiz e Samuel vai herdar uma função sacerdotal. É importante dizer que Samuel, ele não foi sacerdote por intermédio de uma unção, de uma ordenação, mas por falta de um sacerdote naquele período, Samuel vai herdar a função de manter o altar, aleluia, aceso, de não permitir que a chama do altar ela se apagasse. Dentre este período, Samuel vai receber de Deus o ofício de fazer com que o primeiro rei de Israel viesse para o período dos reis de Israel. E entre esses tantos reis que Israel teve, Saul é o primeiro dos reis de Israel, Davi é o segundo dos reis de Israel, e assim sucessivamente. Mas perceba que dentro desse período, Deus também levantou profetas. E aí nós vamos voltar àquilo que foi dito logo no início da mensagem, que para todo tempo Deus levanta sempre uma voz profética. Quando nós olhamos para a história da Bíblia e entramos no período do rei Acabe, nós vamos ver que o profeta da vez era Elias. Elias teve tanta intimidade com Deus que não presenciou a morte. Ainda que ele tenha desejado a morte, não era o que Deus tinha como plano para Elias, a ponto da Bíblia dizer que o próprio Deus
ele fez com que Elias fosse arrebatado. O texto vai dizer que Elias agora é elevado aos céus em um redemoinho, ou seja, ele é literalmente raptado, ele é abduzido, ele é tirado à força desta terra para literalmente presenciar e experimentar aquilo que o próprio Deus ele tinha separado para Elias. Mas, como nós sabemos, antes de Elias ser arrebatado, quando Elias ainda estava dizendo para Deus que só tinha sobrado ele, Deus se apresenta e diz: Elias, eu ainda tenho 7.000 para colocar no teu lugar. A lição que nós começamos a aprender na construção dessa mensagem é: não se pega Deus de surpresa. Deus ele sempre tem alguma coisa. Eu me arrisco a dizer, Deus ele sempre tem uma carta na manga. Deus ele sempre tem algo. Ninguém pega Deus de surpresa. Quando você pensa que Deus chegou no limite, Deus se apresenta com uma nova situação para que o nome dele seja glorificado. Escute isso. Elias está dizendo para Deus: não sobrou ninguém, só sobrou eu. E Deus está dizendo: você está enganado, Elias, porque eu ainda tenho 7.000 para colocar no teu lugar. Levanta daí agora, Elias, porque eu vou trocar você. Vai e unges Eliseu a profeta. Elias sai de lá já com alguém para colocar no lugar. Chega até Eliseu, unges Eliseu, e Eliseu agora vai acompanhar a Elias. A Bíblia vai dizer no capítulo 2 de 2 Reis que Eliseu vai acompanhar Elias, e Elias não quer que Eliseu acompanhe. A Bíblia diz que Elias agora vai dizer a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Eliseu vai olhar para Elias e vai dizer: não te deixarei. Assim como vive o Senhor, e vive o Senhor também na tua alma, eu vou te seguir e eu vou te acompanhar. O texto diz que ambos foram a Betel. Escute isso, primeiro eles vão passar por Betel. Betel é o próprio Jacó que vai dizer: não é outro lugar senão a casa de Deus. Então antes de passar por Jericó, eles vão passar por Betel, porque não dá para derrubar a muralha sem antes passar pela casa de Deus. O problema é que tem crente que quer enfrentar a muralha sem antes passar por Betel. Mas sem antes passar por Betel, você não vence absolutamente nada na tua vida. Então Eliseu, sabendo que precisa passar por Betel, ele vai acompanhar Elias até Betel. Chega em Betel, passa por Betel. Chegando em Betel, a Bíblia vai dizer que 50 dos filhos dos profetas estão lá e vão dizer para Eliseu: Eliseu, porventura você não sabe que ainda hoje Deus vai arrebatar o teu Senhor e ele vai sair por cima da tua cabeça? Eliseu está tão focado naquilo que ele quer, que a Bíblia diz que Eliseu diz: eu já o sei, calai-vos. E a Bíblia diz que passando por Betel, agora eles vão para Jericó. E quando eles chegam em Jericó, tem a mesma situação. 50 dos filhos dos profetas estão em Jericó e vão dizer para Eliseu: Eliseu, você também não está sabendo que ainda hoje Elias será arrebatado? E ele diz: eu bem o sei, calai-vos. E depois que ele passa por Jericó, depois que eu venço uma batalha, aí eu estou pronto para ir ao Jordão. E quando eu chego ao Jordão, que quando falamos de Jordão, nós vamos falar de aleluia, nós vamos falar de batismo, nós vamos falar de um novo nascimento. Quando falamos de Jordão, nós vamos falar, aleluia, de milagre. Então eu só posso vivenciar o milagre depois que eu venço algumas batalhas na minha vida. Há uma ordem aqui, está dando para entender? Primeiro eu passo por Betel, depois eu venço as muralhas e depois eu chego no Jordão. Ninguém chega no Jordão sem antes passar por Betel. Ninguém chega no Jordão sem antes vencer batalha. E ninguém vive milagre sem antes vencer batalha. Aleluia. Só que quando eles chegam no Jordão, a Bíblia diz que agora é hora de Elias experimentar o arrebatamento. O texto vai dizer que Elias agora vai dizer assim para Eliseu: pede-me o que queres que te faça. Eliseu sabendo o que quer. E isso é um segredo. Por quê? Porque existem situações na tua vida que serão cruciais para que você apresente a Deus o que de fato você quer. Porque qual é o nosso problema? Quando chega em um momento como esse, onde Deus está dizendo o que é que você quer, você não sabe o que você quer.
Eliseu está dizendo: eu quero a porção dobrada do que está em você. Eliseu está dizendo para Elias: eu não quero só o que você tem, eu não quero só o que você carrega, eu quero o dobro do que você carrega. É tão sério isso que Elias olha e diz assim: dura coisa você acabou de me pedir, porém tem uma condição. Ou seja, para receber algo de Deus, nós também precisamos entender que é condicional. Deus não vai dar absolutamente nada para ninguém simplesmente por dar. Existe uma condição, irmãos, e quando você não entende que tem essa condição, e você só se apresenta se achando no direito de ter, sem entender que é condicional, você vai ficar sem receber. Toda vez que Deus tem uma promessa na nossa vida, entenda isso, ela é condicional. Então Elias vai dizer para Eliseu: se me vires sendo tomado de ti, isso te sucederá, porém se não, não te acontecerá. E a Bíblia diz que agora Eliseu é focado, não tira os olhos daquilo que ele quer, e quando Elias é elevado, Eliseu vê tudo isso acontecer. E não era uma situação simples, porque quando nós falamos de arrebatamento, nós estamos falando de algo mais rápido do que um abrir e fechar de olhos. Ou seja, se você não estiver de fato muito atento, você não consegue ver o que está acontecendo. Então Eliseu agora vai receber a porção dobrada do que Elias carregava. Daquele momento para frente, nós vamos ver que Elias, do mesmo jeito, aleluia, que Elias subiu e junto com Eliseu atravessaram o Jordão, agora Eliseu tem que voltar. Eliseu agora clama pelo Deus de Elias. A Bíblia diz que o Jordão se abre e ele volta do lado de lá para onde ele tinha que voltar. Dali para frente, o ministério de Eliseu começa. E o que mais me atrai a atenção é que Eliseu, ele vai herdar exatamente o que tinha Elias, porque nós vamos ver a história de Elias e também a história de Eliseu, e nós vamos perceber que pouquíssimas vezes esses dois profetas profetizaram dizendo: assim diz o Senhor. Na maior das profecias de Elias e também de Eliseu, nós vamos ver que a palavra saía da boca deles, tamanho era a comprometimento que eles tinham com Deus. Vou dar algum exemplo para você entender. Quando Elias vai dizer: sobre a minha palavra não vai chover, ele não disse: ó, assim diz o Senhor, não choverá. Ele simplesmente disse: não vai chover, e a Bíblia diz que não choveu. Se você prestar atenção, Eliseu, quando está juntamente com o seu criado Geazi, quando a mulher havia construído o quarto para Eliseu, Eliseu vai dizer assim: olha, Geazi, essa mulher aí tem nos tratado tão bem, o que é que ela precisa? Geazi olha e diz assim: meu senhor, ela não tem filha. Eliseu diz: chama ela aqui. Quando ela se apresenta na porta do quarto, Eliseu olha para ela e diz assim: olha, no tempo determinado você vai ter um filho. Ele não disse assim diz o Senhor. Está dando para entender? Era uma dispensação, aleluia, da unção que estava em Elias, que passou para Eliseu, e Eliseu falava segundo a sua palavra, e Deus cumpria o que havia saído da boca do profeta. Primeira liberação de Deus para a tua vida, para dentro desses 20 anos de Peniel, Deus vai trazer um tempo de dispensação, para o que sair da tua boca, as coisas começarem a acontecer. Deus está dizendo: pode começar a profetizar, porque o que sair da tua boca, eu irei cumprir, diz o Senhor. A Bíblia vai dizer que no capítulo 4, há uma mulher, e se você prestou atenção na leitura na sua Bíblia, o texto começa dizendo: é uma mulher, e está em letra maiúscula. Das mulheres, dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo é morto. Escute isso. A mulher vai até o profeta, e o texto diz que ela chega anunciando uma tragédia. Precisamos entender o contexto da época. Não era 2026, aonde ao longo dos anos as mulheres foram ganhando força e foram conquistando seus espaços.
Nós estamos falando de um período em que as mulheres eram 100% dependentes do trabalho dos homens, principalmente dentro de um período agropecuário, 100%. Israel dependia do plantio. Se choveu, planta e colhe no tempo oportuno para poder ter o que tem em casa. Só que o texto está dizendo que esse homem agora não está mais. Ele não estando mais, nós vamos vivenciar alguns problemas dentro dessa casa. Primeiro, nós estamos falando de alguém que está viúva. Segundo, nós estamos falando de alguém que não tem mais recursos. Terceiro, nós estamos falando de alguém que está debaixo de uma vergonha. E o texto diz que ela vai ao profeta. E isso me chama a atenção, porque em um ato de um aparente desespero, em um ato de um aparente descontrole emocional, a mulher ainda sabe aonde ir. Porque existem pessoas que num ato de desespero perdem o caminho e não sabem mais para onde ir. Mas o texto diz que ela vai até o profeta, porque ela sabe que se ela for até o profeta, ela volta com uma direção. Eu preciso que você comece a entender. Você pode passar a pior luta da tua vida, você pode passar a pior fase da tua vida, mas o que você não pode é se esquecer do caminho. O que você não pode é se esquecer de onde você vem com a direção. O que você não pode é perder a noção do caminho, ainda que a luta possa estar te espremendo. Se você souber o caminho, vai ficar tudo bem, fique tranquilo. O mais importante nesse momento é não dispersar o caminho que um dia você aprendeu. Ela sabe. E quando ela chega até Eliseu, ela não chega pelas forças. Perceba, o texto está dizendo, e uma mulher, das mulheres, ou seja, no meio de tantas mulheres, tem uma. Eu não sei se você consegue entender, mas dentro da nossa casa, tem que ter um. Dentro do nosso convívio social tem que ter alguém. Capítulo 1 de Samuel, a Bíblia vai dizer, e houve um homem de Ramataim Zofim, cujo nome era Eucana. De tantos homens, teve um. E uma das mulheres, no meio de tantas, teve uma. Sabe qual é o problema? Quando a gente chega dentro de um lar e não tem ninguém. Sabe qual é o problema? Quando chega na igreja e não tem um. Porque ela só vai até Eliseu porque ela é uma das. Ela só vai atrás do recurso porque ela é diferente das. Ela só sabe o caminho de buscar uma saída porque ela é uma das. Permita-me dizer, sem ferir o texto e sem fugir dele, Eucana só suporta o que ele suportou com Ana e Penina, porque o texto diz, e houve um. Tem coisa que a gente só suporta porque nós não estamos misturados com os outros. O texto está dizendo, e houve um. A mesma coisa diz para essa mulher, e uma das. É a mesma coisa quando o anjo aparece a Maria. Salve agraciada. Dentre todas, é você. Então precisa ter um. Diga para alguém aí, precisa ter um. Porque quando ninguém quiser, esse um vai dizer, eu quero. Quando ninguém estiver, esse um vai dizer, eu estou. Quando ninguém for, esse um vai dizer, eu vou. Tem que ter um. E era ela. Ela só vai porque ela é diferente das demais. E ela chega para Eliseu e diz assim, meu marido, teu servo, é morto.
Interessante que a narrativa vai dizer, e uma das mulheres, dos profetas. Então nós estamos falando de alguém que é crente. Mas também nós estamos falando de alguém que está passando uma dificuldade. Porque tem hora que a gente acha que por ser crente não pode passar dificuldade. Mas o texto diz que ela está passando uma dificuldade. E olha que ela era enorme para a época. E ela vai expressar para Eliseu o sentimento da perda do marido. E ela vai expressar para Eliseu o risco que ela está correndo agora de perder os filhos. Permita-me dizer, uma mulher que é mãe, casada, se ela perder o marido, por mais que a dor seja muito grande, quando ela olhar para os filhos, ela ainda tem gás para viver. Mãe, pode ter certeza disso. Agora, se ela perder os filhos, para ela a vida acaba. Perceba que há um sentimento de perda dentro dessa casa. Porque ela perde o marido e o mesmo sentimento bate na porta de novo e diz: agora eu quero os filhos. E ela vai até o profeta. Quando ela vai até o profeta, ela está dizendo: eu já perdi uma, mas eu não vou perder de novo. Ou seja, ela não aceita o que ela está passando. Para não aceitar o que ela está passando, ela tem que ser diferente das outras. E ela vai até o profeta. E o profeta vai dizer assim para ela: me declara o que é que você tem em casa. E ela diz assim: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Primeiro ponto. Dentro de casa, pastor Wesley, ela está dizendo que ela não tem mais nada. Porque para eu conseguir enxergar aquilo que vai mudar a minha vida, eu preciso perder algumas coisas. É por isso que ela está dizendo que ela não tem nada em casa. Sabe qual é o problema? Que quando Deus permite você e eu perdermos alguma coisa, a gente não tem noção de que Ele está permitindo perder para você encontrar aquilo que vai mudar a tua história. Porque ela chega para Eliseu, o baterista, dizendo: a tua serva não tem nada em casa. Vamos conjecturar aqui? Ela já perdeu sofá, já perdeu geladeira, já perdeu fogão, já perdeu televisão, já perdeu mesa, ela já perdeu tudo. Mas perceba que se ela tivesse tudo isso em casa, ela não tinha visto a botija. Porque existem algumas coisas na sua vida que você tem hoje e impede de você enxergar o que você tem que vai mudar a sua vida. Porque tem coisa que eu adquiro ao longo da vida, mas que vai fazer com que eu continue na normalidade. Existem coisas que eu ganho ou que eu conquisto que vai mudar o cenário. Perceba que o texto vai dizer que ela diz, e Eliseu vai dizer: me declaras o que é que você tem em casa. Ela diz: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Quando ela fala isso, Eliseu diz assim para ela: então vai. Quando Eliseu diz então vai, isso é uma ordem. Esta é a mesma ordem de que Jesus, por exemplo, na beira da praia com os discípulos, Jesus diz assim: entre no barco. Isso é uma ordem. Quando eu obedeço, eu vou receber uma direção baseada na ordem que eu recebi. O que eu faço agora com o teu vai, Eliseu? O que eu faço agora com a ordem de Jesus mandando eu entrar no barco? Olha o que Jesus vai dizer: entre no barco. E faz o quê? Atravessa para o outro lado. Então, debaixo de uma ordem vem uma direção. Porque não adianta você receber uma ordem aqui, lá fora não saber o que faz com ela. Eliseu está dizendo para ela: então vai. Tá bom, Eliseu, e eu faço o que agora? Peça vaso emprestado a todos os teus vizinhos, e não poucos. Vai enchendo e vai colocando a parte o que estiver cheio. Então, depois que ela obedece o vai,
vem a direção. Então perceba que você ainda não recebeu a direção porque você não obedeceu a ordem. O dia que você obedecer a ordem, com ela vem uma direção para você saber fazer o que fazer, para você saber o que fazer com a ordem que você recebeu. Porque quando ela declara para Eliseu que ela não tem nada em casa, a não ser a botija, Eliseu diz para ela: então vai, peça vasos emprestados a todos os teus vizinhos e não poucos. Perceba que o texto diz que ela sai dali e ela vai pedir vasilhas emprestadas e vai voltar para dentro da casa dela. E a questão aqui é: os credores estão na porta, os credores estão ameaçando, os credores estão literalmente fungando no cangote, os credores estão pressionando, mas tudo isso é uma coisa, entrar e tomar os filhos é outra coisa. Então eu preciso aprender a lidar com a pressão que eu estou sofrendo. Eu preciso administrar as pressões que vêm batendo na minha porta. Porque o ser pressionado é uma coisa, eu ser agredido é outra coisa. Eu, aleluia, passar um som de ameaça é uma coisa. Lembra de Senaqueribe, literalmente ameaçando, literalmente fungando no cangote de Jerusalém, dizendo: eu vou acabar com Jerusalém assim como eu acabei com as outras cidades, eu vou destruir Jerusalém assim como eu destruí as outras. Ezequias vai clamar a Deus, e a Bíblia diz que Deus disse: nessa cidade ele não toca, nessa cidade ele não entra. Mas Senhor, ele está no redor, mas ele não entra. Jesus está dizendo para alguns aqui: o que mantém você, aleluia, nessa pressão é o azeite do lado de dentro. O que não permite o pior acontecer do lado de dentro é o azeite que está do lado de dentro. O que não permite o credor entrar dentro da tua casa é o azeite do lado de dentro. O que não permite o pior acontecer é o azeite do lado de dentro. Por quê? Porque ela sai até Eliseu, mas o texto não diz que ela levou os filhos. Escute isso. Qual é a mãe que debaixo de uma ameaça, aonde a ameaça que ela está sofrendo é os credores levar os filhos, ela vai sair de casa, deixar os filhos para ir até a porta do profeta? Ou os filhos vão junto, ou ela não arreda o pé de lá. Mãe? A questão aqui é: por que que os credores não entraram? Por que que o pior não aconteceu? Você está achando que é por causa do teu intelecto? Você não sabe de nada. Você está achando que é por causa da tua sabedoria? Pior ainda, é por causa do azeite do lado de dentro. Quando ela volta pegando vasilhas. E o texto vai dizer que ela coloca as vasilhas dentro de casa e fecha a porta. E o texto diz que ela vai deitando o azeite nas vasilhas. E as que foram sendo cheias, ela vai colocando à parte. Porque vasilha cheia não se mistura com vazia. Vou de novo: quem está cheio não se mistura com quem está vazio. É o vazio que vem, não é o cheio que vai. É o vazio que vem para ser enchido, não é o cheio que vai. Para com essa onda aí, irmão. Deixa o vazio chegar para você encher, porque o texto está bem claro. O que for cheio vai separando. O que for cheio vai separando. O que for cheio vai separando. Não dá para misturar. Por que não dá para misturar? Porque o assunto que Deus tem com quem está cheio não é o mesmo com quem está vazio. Miriam, Arão, sai da tenda, os dois. Eles saíram.
E Deus falou assim: vem cá os dois. Eis-me aqui, Senhor. Presta atenção. Com vocês, eu falo através de sonhos e visões. E já está bom. Mas com aquele que está cheio, o assunto e a particularidade é outra. Com ele é face a face. Então, o assunto que Deus tem com quem está cheio não é o mesmo com quem está vazio. Qual é o problema? Quando alguém está vazio e quer ser alguém que está cheio. Esquece isso. Porque para estar cheio tem que ser colocado à parte. E o problema do vazio é que ele quer se encher, mas não quer estar à parte. Vai enchendo e vai pondo à parte. E a questão aqui é que na direção que Eliseu dá, Eliseu diz assim: quem vai encher as vasilhas é você, não são os teus filhos. Os teus filhos vão ter que lidar com vasilha vazia, e você vai ter que encher. Então perceba que a botija do azeite está na mão dela, não está na mão dos filhos. E a Bíblia diz que ela vai enchendo, e ela vai enchendo, e ela não está fazendo contagem. Por que ela não está fazendo contagem? Porque toda vez que Deus nos leva para uma dimensão de viver milagre, não dá para fazer conta. Permita-me dizer, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 6, a Bíblia vai dizer que Jesus agora atravessa para o outro lado, sobe no monte, e não era para orar, era para ele ter uma visão panorâmica da multidão que vinha se aglomerando. E a Bíblia diz que a multidão que se aglomerou naquele dia, ela se ajuntou porque do lado de lá, o texto vai dizer, e a multidão, ela seguia Jesus, porque via o que Jesus fazia. Aí Jesus agora atravessa para o outro lado. E permita-me dizer, por que é que Jesus vai atravessar para o outro lado se a multidão é a mesma? Porque tem hora que Jesus quer que você mude de lado, saia de uma zona de conforto para viver aquilo que você estava vendo. E o texto vai dizer em João 6 que quando eles chegam do outro lado é uma multidão. Aí no meio dessa multidão Jesus vai dizer assim para um dos seus discípulos por nome de Filipe: Filipe, tem dinheiro aí para a gente comprar pão para essa multidão? Filipe vai dizer assim: 200 dinheiro daria para comprar? Filipe está dizendo assim: nem que a gente trabalhe 200 dias e receba 200 denários, não dá para alimentar essa gente. Escute isso. Imagine você trabalhar 200 dias e o que você juntar em 200 dias não dá para você alimentar o povo que estava lá nesse dia. Olha o tamanho do milagre que ia acontecer lá. Aí no meio disso, apóstolo Marcos, a Bíblia diz que tem um discípulo por nome de André. E André, permita-me dizer, eu não vou fugir do texto. André, ele vai dizer assim: tem um ali. Mas escute isso. No meio de uma multidão, que a Bíblia diz que naquele dia eram mais de 5.000 homens, fora mulheres, crianças, e é importante dizer que na contagem de gente, somente os homens adultos eram contados. Então eu, sem exagero, pode ter certeza que tinha mais de 20.000 pessoas nesse dia. Sem exagero. Então permita-me dizer que no meio de uma multidão dessas, André vê um rapaz. Mas olha só, ele não só vê o rapaz. Porque eu enxergar um no meio de 50, eu enxergo. No meio de 100, eu enxergo. Enxergar um no meio de 1.000 já fica difícil. Sim ou não? Mas olha o detalhe. Ele diz: tem um rapaz com um cesto. Olha a riqueza de detalhe. Que dentro do cesto tem 5 pães de cevada, não era pão de trigo. Ou seja, ele conseguiu ver até a qualidade do pão. E 2 peixinhos, ele também conseguiu ver o tamanho do peixe. Aí ele vem trazer para Jesus isso. Então o texto lá vai dizer que ele viu alguém com um cesto na mão,
com 5 pães, com 2 peixes, depois de Felipe ter dito, não vai dar o dinheiro que a gente ganhar, não vai dar. Aí André entra em cena e diz, espera aí, tem um lá que tem 5 pães e 2 peixes, tendo um cesto. Mas sabe qual é o problema? O problema é que ele vê a possibilidade, mas ao mesmo tempo ele mata. Porque ele traz toda essa informação para Jesus. E aí ele vai dizer assim, mas o que é isso para tanta gente? O dia que eu chegar no céu e encontrar André, eu vou falar, meu amigo, tu foi mole aquele dia. Porque presta atenção, ele enxergou um no meio de uma multidão. Ele enxergou que o cara está carregando. Ele leva a informação até Jesus, mas ao mesmo tempo ele diz, mas não vai dar. É aquele que no dia seguinte, quando você convoca, o cara vem, mas ele diz assim, mas apóstolo, não vai dar. Mas por que você está aqui, varão? Por que você veio? Se você mesmo está dizendo que não vai dar, veio aqui para quê? Fazer o que aqui? Para que você foi lá ver um cara com uma cesta, com 5 pães, 2 peixes, e falar para mim que não vai dar? Está cheio de crente que vê a possibilidade, mas ao mesmo tempo ele mata. O que eu quero que você entenda é, Eliseu diz para a mulher, o que é que você tem em casa? Ela diz, eu não tenho nada, a não ser uma botija de azeite. Ela viu a possibilidade e ela não matou a possibilidade. Ela creu no pouco que ela tinha. Por que eu estou dizendo isso? Porque é diferente dos discípulos que estão andando com Jesus, que fizeram conta, e contabilidade não funciona com milagre. Esquece isso. A mulher não faz conta. Ela está enchendo os vasos e ela não sabe quanto falta, porque ela está 100% envolvida com o milagre. Está dando para entender? A ponto de quando acabam os vasos, ela diz ao filho, me traga mais um. Ela não diz para o filho, ainda tem mais um? Ela diz ao filho, me traga mais um. Por que na cabeça dela ela está pedindo mais um? Porque ela não contou, ela acredita que ainda tem. Está dando para entender ou não? Aí o filho, e aí nós vamos entender por que o azeite tinha que estar na mão da mãe, não do filho. Porque se tivesse na mão do filho, ele ia estar fazendo conta. E é por isso que lá atrás Eliseu disse assim, você deita o azeite. Então até para a gente viver milagre, a chave tem que estar na mão da pessoa certa. Quando ela diz assim, me traga mais um vaso, o filho vai dizer assim, mãe, acabaram os vasos. Aí o texto diz, então o azeite parou. Em outras traduções, o azeite cessou. Permita-me dizer, a porção que ela usou não era a dela. A porção que ela usou foi o que Deus deu. Porque quando Deus vai fazer um milagre na nossa vida, Ele não vai usar o que é nosso. Ele não usa recurso do homem. Ele usa recurso do céu. A mulher, ela vai ver o azeite cessar. E quando ela termina, o azeite está lá na botija. Está dando para entender isso? E Deus está dizendo, eu não uso as tuas coisas. Eu só precisava que você declarasse o que você tinha. Porque tem crente que não tem nada. E se não tem nada, não declara nada. Mas Deus te trouxe aqui essa noite para dizer, sabe o que te mantém de pé? Sabe o que ainda faz você vir aqui? Sabe o que ainda faz você ter força para levantar? Não são as tuas forças, mas é a reserva de azeite que tem lá na tua glória. Sabe por quê? Porque tem gente que pensa que a reserva é para você não parar.
A reserva, na verdade, tem outro significado. É o pouco que falta para te fazer chegar. Quando você olha para o ponteiro do reservatório de gasolina ou de combustível do teu carro e vê que chegou na reserva, a primeira coisa que você faz: eu preciso chegar num posto. Você não para ali, porque você acredita que aquele tanto que ainda tem vai te conduzir até um posto, sim ou não? Então toda reserva não é para te fazer parar, toda reserva é para te impulsionar a chegar aonde falta. Qual é o problema? O problema é quando o crente só quer ficar andando na reserva. Porque a reserva não te deixa andar muito e nem fazer muitas coisas. Então crente que só anda na reserva é crente que não faz nada. Agora o crente que andou desde quando o tanque estava cheio e agora sinalizou a reserva, é porque ao longo da caminhada ele fez muita coisa. Quer que eu te dê um exemplo? Vou te dar. Moisés manda 12 espiar a terra. Logo quando sai do Egito, está chegando próximo a Canaã, Moisés fala: agora vocês vão lá e espiem a terra, me tragam a novidade da terra. Traga um relatório, chega lá, faz um checklist e me traga um relatório do que tem na terra, que tipo de gente que habita lá, que tipo de fruto tem lá, quantidade de pessoas que habitam lá, se a terra é grande ou não é, que tipo de plantação tem lá, se é boa para plantar ou não. Me traga um relatório de lá. 12. Dos 12, só 2 vão trazer um relatório. E eles chegam depois. A Bíblia diz que 10 chega dizendo assim: Moisés, nós fomos lá, vimos algumas coisas lá, mas não vai dar para entrar não. Aí dali a pouco chega Josué e Caleb. Mas por que Josué e Caleb chegam? Porque eles vinham trazendo um fruto, e eles não chegam juntos, eles chegam depois. A questão aqui é: o pouco que você reservou até agora é o que está te fazendo chegar onde você precisa. Porque o que leva a mulher até Eliseu não é a morte do marido, não é a ameaça das perdas dos filhos. O que faz ela ter gás para chegar até Eliseu é o pouco do azeite. Nós precisamos entender isso. Tem hora que a gente acha que nós só estamos aqui por causa dos nossos problemas. Ô, irmão, se fosse pelos teus problemas, você já estava morto em casa. Se fosse pelas tuas perdas, você já tinha parado. Entenda isso em nome de Jesus. O que está te fazendo chegar aqui ainda é o pouco do azeite. Ainda o que te faz cantar em meio às dores que você tem sofrido é o pouco do azeite. O que nos faz pregar em meio às lutas semanais que a gente enfrenta, o que faz o apóstolo ainda acreditar que depois de 20 anos ele ainda tem que comemorar o aniversário de uma igreja e acreditar que o 21º ano será melhor do que o 20º ano, é um pouco do azeite. Porque se parar para sentar, para conversar meia hora com o apóstolo e com ele, a primeira coisa que eles vão dizer é: já era para a gente ter parado. A pergunta é: não parou por quê? Porque ainda tem um pouco. E quem tem esse pouco? Uma das. É por isso que na sua casa é você que tem o pouco. Já parou para pensar na história de Davi? Samuel chega na casa de Jessé e vão se passar ali os 7 filhos de Jessé. O 8º está no pasto. Deus reprovou os 7. Eu falei: Jesus, se eu tivesse 7 filhos e o Senhor reprovasse os 7, eu não sei o que eu ia pular de um precipício. Entrou dentro da minha casa e reprovou tudo. Mas tinha um. E esse um mudou a história do cenário de Israel. Um. É por isso que nós temos que estar inseridos
nesse um. Nessa uma. Falei de Eucana, marido de Ana e Penina. Olha o que o texto vai dizer no verso de número 8. Ana, por que choras? 1 Samuel 1:8. Por que choras? Por que está triste o teu coração? Eucana dá uma dura em Ana. Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Eu não sei quantos filhos, eu não sei quantos anos, mas o que me faz entender é como é que um homem, todo ano, ele subia a Siló para cultuar a Deus, e ele juntava o acampamento da sua casa, pegava as 2 mulheres em guerra, pegava os filhos de Penina e falava: vamos todos cultuar. Um ano debaixo de muita luta você faz, mas eu estou contando uma história de que pelo menos 10 anos Eucana fez isso. A pergunta é: como é que um consegue ao longo dos anos perseverar? Porque a vitória de Ana, a gente fala no verso 9, então Ana se levantou e foi até lá o templo e aquela coisa toda, conversou com Eli, mas ela só se levanta por causa dos anos que Eucana subiu. Isso ninguém conta. Então perceba que precisa ter um. Tem que ter um. Deus não está pedindo para ter muitos, Ele só está dizendo: eu preciso de um. No meio de uma adversidade em Israel, no meio de um tempo em que Israel ia perecer por 7 anos, nas mãos dos midianitas, Juízes 6, tinha um, Gideão, e o texto diz que ele estava malhando trigo no lagar. Mas lagar é lugar de uva, não é lugar de trigo. Mas quando tem um, irmão, e Gideão vai dizer: se tu és mesmo conosco, por que nos sobreveio todo esse mal? Ele está esperando uma resposta. Olha, sobreveio esse mal por causa disso. Mas a resposta que ele vai ter é: vai nessa tua força, varão. A questão é: da onde é que vem a força de Gideão? Eu estou falando no meio de um povo, no meio de uma nação tem um. Deus está falando sobre isso aqui hoje. Deus está falando que tem que ter um para encher as vasilhas. Tem que ter um para ir até o profeta. Tem que ter um para voltar e não ficar fazendo conta, mas para encher as vasilhas sem ficar fazendo conta. Tem que ter um. Sabe por que você está aqui hoje? Porque você é um desses daí da sua casa. Eu sei que você queria toda a tua família aqui agora. Eu sei que você queria todos da tua casa aqui agora. Eu sei que você queria aquele que não vem, que você queria ele aqui agora. Mas Deus está dizendo: ele só vai vir se você permanecer na condição de um. Sabe por quê? Porque o que esse um tem em casa ou leva para casa é o que não vai deixar o pior acontecer. Quantas ameaças, quantas batidas de credores na sua porta. Quantas vezes você levantou debaixo de susto falando: meu Deus. Me recordo de ter uma irmã lá na minha igreja, passou 5 anos convivendo com uma situação, e ela dizia assim para mim: bispo, eu não vejo a hora que chega sexta-feira, depois das 17 horas, porque aí eu já sei que da sexta-feira às 17 horas até o domingo, à noite, não vai aparecer ninguém na porta do meu prédio, para tomar o meu apartamento.
5 anos, convivendo dia e noite com essa informação. E a gente debaixo de oração. Cartas chegando. Ameaças chegando. E a gente debaixo de oração. Só que ao longo desses 5 anos, marido deixou de vir. Filha deixou de vir. Mas ela nunca deixou de vir. A questão é, tem que ter um. Quando ninguém quer, você tem que querer. Quando ninguém vai, você tem que ir. Quando ninguém for buscar, vai buscar você. Porque nós precisamos desse um. É esse um que Deus vai colocar a botija de azeite na mão. É para esse um que Deus vai liberar o que precisa ser liberado. É para esse um que Deus vai pôr a chave que tem que ser a chave que vai abrir. É para esse um. Nós precisamos estar inseridos. Porque esse um não é igual aos outros. Esse um não faz parte do time dos outros. E eu não estou desmerecendo ninguém. Eu só estou falando que você tem que ser um. Porque não é o medo que leva a mulher, ela pensa que é. Porque perceba, a primeira coisa que ela fala para Eliseu, sem Eliseu ter perguntado nada: meu marido, teu servo, está morto. E os credores estão em casa querendo levar os meus filhos. Perceba, ela não fala do que ela tem. Ela não fala do azeite. Mas Eliseu não vai falar para ela: então peraí, você está nesse estado, então vamos consertar isso daí. Eliseu diz para ela: o que é que você tem em casa? Sabe por quê? Porque Deus sempre vai revelar a você. Se você for um dos, ou uma das, Deus sempre vai revelar para você o que você carrega. Porque é pelo que você carrega que Deus vai fazer alguma coisa. Existem situações que pelo problema, Jesus vai. Jesus não foi por Jairo? Foi. Jairo chegou: rogo-te que venhas até a minha casa e impõe as mãos sobre a minha filha para que ela sare e viva. Jesus falou: então vamos lá. Jesus foi. Por que Jesus foi? Pelo problema. Mas por quê? Porque dentro da casa de Jairo não tinha nenhum. Tanto não tinha nenhum que quando Jesus está chegando com Jairo, a Bíblia diz que saíram de lá da casa dele dizendo assim: para de importunar o mestre porque tua filha está morta. Em outras palavras, dentro da casa de Jairo não tinha ninguém que acreditava no milagre. Aí Jesus foi. Aqui Eliseu não vai. Por que Eliseu não vai? Porque ela tem algo dentro da casa dela. É sobre isso, irmãos. O que é que você tem juntado ao longo desses anos? O que é que tem feito você ser esse um? Você é um porque você vive em guerra? Ou você é um porque você carrega uma porção que vai fazer a diferença ali na frente? Porque o que muda o cenário da vida dessa mulher é o azeite. Não é a luta que ela está passando. Não há compaixão aqui, percebeu? Não há dó. Não há sentimento aqui por parte de Eliseu. Por parte de Eliseu há uma palavra e uma direção. Acabou. Aí ela volta para Eliseu para testemunhar o que havia acontecido. Eliseu fala: agora você volta lá, paga a dívida e vive do resto. E eu finalizo aqui. Viver de que resto? Do que ela já tinha, sim ou não? O texto. Porque quando ela está derramando sobre o vaso, Deus está multiplicando. Quando o azeite cessa, Deus parou de multiplicar. Mas nós estamos falando de uma vasilha. O que ela tinha na vasilha, ela já tinha. Por que ela não conseguiu viver com aquilo que ela tinha? Eu finalizo aqui.
Sabe por quê? Porque às vezes a gente tem, mas não declara o que a gente tem. Por quê? Olha o que Eliseu disse para ela: me declaras o que é que você tem em casa. Ela já tinha. Na verdade, ela só foi lá para declarar o que ela tinha. Sabe o que Deus está dizendo? Fala para mim o que é que você já tem. Qual é o problema? Quando você não tem nada para declarar. Por que eu digo isso? Porque um dia Isaías chegou até o rei Ezequias e disse assim: põe tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não. A Bíblia vai dizer que naquele dia, naquele mesmo instante, Ezequias virou o rosto para a parede e fez uma oração. A oração que Ezequias faz é essa: lembra-te, Senhor. A oração de Ezequias, ela não é uma oração de momento. A oração de Ezequias é uma oração do que ele semeou lá atrás. O que a mulher tinha não é o que ela tinha conseguido naquele momento. O que ela tinha de azeite dentro da botija era o que ela já tinha desde lá de trás. Porque Ezequias vai dizer ao Senhor: lembra-te, Senhor. O rei Josafá, quando o mensageiro vem dizendo: rei, vem uma multidão da além do mar contra ti, os amonitas, os moabitas e alguns outros das montanhas Seir, vêm subindo contra ti. A Bíblia diz que Acabe, que Josafá temeu. Mas ele foi orar ao Senhor. E ele começa a falar do Senhor, o que o Senhor tinha feito com o povo lá quando Deus havia tirado o povo do Egito. Ah, Senhor. E ele começa a lembrar Deus. São orações que já foram semeadas há muito tempo. Então, quando a gente fala de reserva, a gente fala de uma porção do que você já tinha. Você está aí, crente? O que a mulher tem não é momento. O que ela tem está baseado no que ela já teve, do que ela tinha. Então entenda isso. Deus está requerendo. Apresenta o que você já tem. Sabe qual é o problema de muitos? Eu falo muito isso na minha igreja. O problema é que às vezes a gente se apresenta diante de Deus na hora que a bomba está para estourar, mas a gente não tem nenhuma reserva para dizer: lembra-te, Senhor. E aí você começa a oração: Senhor, tem misericórdia. Senhor, faz. Senhor, me ajuda. Senhor, me socorre. Senhor, entra na causa. Senhor... Mas você não consegue fazer uma oração dizendo para Deus: lembra-te, Senhor. Sabe o que é isso? Reserva. E que eu não parei para falar: põe só R$10 aí. É o que eu já tenho. A partir de hoje, lembra que é necessário, no meio dos teus, você ser um. No meio das tuas, você ser uma. Porque Deus vai pôr o azeite na tua mão. Levanta a tua mão que eu vou profetizar em nome de Jesus. Que a partir de hoje, nós não seremos como os outros. E não desmerecendo os outros, mas nós precisamos ser diferentes. Porque através da sua vida, Deus vai fazer coisas grandes. Através da sua vida, Deus vai mudar cenários geográficos. Através da tua vida, Deus vai mudar lar, Deus vai mudar família. Através da tua vida, Deus vai te tirar de um estado e vai te colocar numa outra situação. Mas é através de você. Não espere Deus trazer ninguém. É através de você. Diga para o teu irmão do lado: é com você o negócio. Não é com outro, não espere outro chegar. É com você. Você recebe essa palavra em nome de Jesus?
Você recebe de verdade aplaudindo a Ele, exaltando a Ele. Porque é com você. É através de você. Recebe essa palavra em nome de Jesus, amém? De verdade, recebe essa palavra. Aplauda Jesus pela vida do apóstolo Marcos.